e eu vou apresentar um pouquinho da arena multiuso, do que é a proposta. Então, como o Glauco já tinha colocado, o que é importante salientar nesse projeto? Toda essa parte de esplanada, ela não tem muro, não tem cercas, não tem fechamento. Isso é uma área aberta. Então, nos dias que não tem eventos, isso pode ter uso público. Na realidade, isso vai se apresentar como uma praça. Então, a comunidade poderá utilizar desse espaço. Do mesmo jeito que a reserva particular ecológica, que é tratada pelo empreendedor, ela também poderá ter uso público, claro, com todo o cuidado de preservação da nascente, da vegetação, mas a ideia também é que a gente possa utilizar dessa área. Então, no fundo, a gente está falando de uma área em torno de 55 mil metros quadrados, dentro da composição do terreno, que tem 138, mas tirando, né, a via marginal aqui que a gente está colocando, está fazendo a proposta, é em torno de 119 mil metros quadrados. Não é só simplesmente para jogos de futebol. Então aqui existe a possibilidade de shows, né, de tamanhos diversos, como também a possibilidade dessa esplanada para eventos, por exemplo, como feiras, né, como atividades, inclusive, da própria comunidade, que queira se expressar de alguma forma, sempre lembrando que a importância, desde o primeiro conceito do projeto, é que a gente pudesse realmente não fazer uma coisa fechada e que a comunidade pudesse usufruir, né, obviamente, além dos dias dos grandes eventos. Essa aqui é a implantação dele, né? Então o Glauco comentou, BR-040, anel rodoviário, via expressa. A composição do projeto em planta, né? Então mostrando aqui a reserva, as duas nascentes aqui, as UPs, como o Glauco comentou, aqui em cima, a posição da arena, e aí eu tenho que confessar para vocês que foi uma coisa super bacana, por quê? Porque o ideal de uma arena dessa é que o eixo dela esteja para o norte. E na hora que a gente foi fazer a implantação, sempre com a preocupação da manutenção, né, da área de preservação, o estádio se encaixou realmente para o norte. Então isso foi muito legal, né? E aqui está a parte de estacionamento, né? Então dentro disso, a gente tem 3 vias de acesso rápido, né, são 3 vias consideradas regionais, e neste trevo há realmente uma preocupação nossa de que possa haver uma intervenção de formas que a gente consiga fazer acessos via expressa e anel. Isso, obviamente, está sendo tratado no procedimento de aprovação, mas é importante salientar, né? Então, em termos de implantação, as vias que foram colocadas estão aqui, e essas vias já fazem ligação com esse sistema viário existente aqui nesse trecho. Isso aqui é um mapa de macro zoneamento do terreno, né? Então, ele mostra a composição. Então, o terreno tem zoneamentos distintos, zona de grandes equipamentos, zona de adensamento, e o que está sendo proposto no projeto de parcelamento, obviamente, a partir da operação banda simplificada, é transformar todo esse terreno em zona de grandes equipamentos. Zona de grandes equipamentos, você precisa de um sistema viário adequado, então você vê que pela legislação vigente de zoneamento, você tem uma grande faixa já prevista no plano diretor para grandes equipamentos. Então a gente achou que o local seria adequado, não só pelo sistema viário, mas em função também da legislação vigente. Isto aqui é um mapa macro de localização para a gente ver principalmente a questão da localização, o porquê deste terreno, né? Então, como eu já comentei, são 3 grandes eixos viários, BR-040, anel rodoviário e a via expressa. E temos 3 grandes estações de metrô, Eldorado, Cidade Industrial e Estação Vila Oeste, próximas ao empreendimento. Isso é fundamental hoje, principalmente no empreendimento, que você tem uma grande atração de pessoas, né, no caso de um jogo de futebol ou no caso de um show. A questão, né, não só do sistema viário, mas principalmente das estações. Faço uma ressalva bacana na estação do Eldorado, que está sendo previsto no projeto uma possibilidade dos pedestres chegarem ao empreendimento, à arena multiuso, sem fazer nenhum cruzamento com veículos, né? Então seriam travessias, quer dizer, nenhuma possibilidade de um sinistro, um atropelamento, alguma coisa. Isso realmente é muito importante, porque o aspecto de segurança no empreendimento, que a gente sabe que tem uma circulação de pessoas muito grande, é fundamental, senão a gente não poderia nem propor. Então essa preocupação a gente está tendo. E o fato das 3 estações serem próximas, a gente entende que é de grande atratividade. Então a questão locacional a gente entende que está bem inserida. São do anel rodoviário, né, que faz a ligação norte-sul, a via expressa que faz a ligação leste-oeste,
e a BR-040 nos seus dois sentidos. Os números principais, então o terreno total tem aproximadamente 138 mil metros quadrados, área de alargamento das vias, né, que seria uma doação para o sistema viário público, que seria em torno de 15 mil metros quadrados, a reserva particular 29 mil, praticamente 30 mil, área destinada à implantação, onde dentro destas 32 mil metros quadrados de esplanada e mais os 29. Então, como eu comentei, em torno de 61 mil metros quadrados, que seriam áreas que possa ter o uso público. Né? Eu sempre saliento, por exemplo, hoje a gente, em termos de urbanismo e arquitetura, não tratando especificamente dentro desse empreendimento, mas é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né? A Prefeitura de Belo Horizonte está com uma visão super bacana com relação a isso também, da gente fazer uma cidade mais voltada ao pedestre. Né? A gente tirar um pouquinho da cidade voltada para o veículo e pensar realmente no pedestre. Então, quando a gente faz uma proposta, né, de uma área, num terreno de 138 mil metros, quer dizer, com a sua área final de 119, que 50% dessa área ela está sendo destinada à possibilidade do uso público, a gente entende que a gente está realmente pensando na questão do pedestre, na escala do pedestre, de forma que ele possa realmente utilizar essa área, né, como uma área de recreação e etc, etc. Em terreno natural, não é sobre laje, em torno de 40 mil metros, que representa em torno de 33,65% do terreno. Isso é fundamental para a permeabilidade natural do terreno, para evitar enchentes, né, essas coisas todas, que também é uma visão bacana que a Prefeitura tem hoje de incentivar as áreas permeáveis sobre o terreno natural. A setorização da arena, né, então a gente tem a parte da RPE, a área da arena principal, com o campo principal, a esplanada e o edifício de estacionamento, lembrando que a esplanada ela avança sobre o edifício de estacionamento aqui também, para fazer a composição total da área. A via marginal proposta, né, que são as 4 pistas, que vão dar os acessos principais de veículos ao empreendimento, sempre por essas vias. Todo o estudo com relação a fluxo de pessoas está sendo feito de forma que o público pedestre não tenha cruzamento com o fluxo de entrada e saída de veículos no empreendimento, sempre pensando na segurança dos usuários. Aqui é um corte do projeto, né, então uma seção no terreno, mostrando como é que ela se implanta. Então nós temos aqui a arquibancada inferior, né, que ela se repete aqui do lado de cá. Nós temos a arquibancada, que a gente chama de arquibancada média, onde estão os camarotes, e a gente está fazendo uma proposta bem legal também, de alguns lounges. Lounges que eu quero dizer são áreas que, por exemplo, você possa, como se fossem grandes camarotes, mas não específico para um público, por exemplo, que tenha mais condições financeiras, mas também específico para pessoas que também possam estar utilizando essa área, com um valor mais acessível também, e com uma forma com bastante conforto. E mais do que isso, a possibilidade de outros tipos de utilização, que não somente, por exemplo, nos shows, ou mesmo nos jogos de futebol. Então, por exemplo, posso fazer aqui uma formatura, uma festa de casamento, alguma coisa do tipo, seria possível fazer dentro dessa área. Finalmente, a arquibancada superior. Aqui está toda a parte, da parte de foyer e eventos. A gente está com uma proposta de uma área de eventos também. Isso está em discussão no projeto, né, se realmente nós vamos mantê-la ou se vamos reduzir a área dela. E, por fim, a área de estacionamento. A área construída total em torno de 290 mil metros. Hoje a gente está fazendo um novo estudo com a possibilidade de redução dessa área. Né? É importante salientar, já saiu alguma coisa inclusive na mídia, dizendo que existe uma hipótese realmente de fazer uma redução. Isso está em estudo, a gente está estudando, com a possibilidade realmente de redução. Nós temos uma área líquida de 158 mil metros quadrados e uma taxa de ocupação de 68, que representa quase 58%. 4.265 veículos propostos. Também está sendo feito um estudo da possibilidade da redução desse número de vagas. Motocicletas 116, bicicletas. A gente está propondo uma possibilidade de chegada das bicicletas ao estádio com todo conforto, sem cruzamento também com veículos. As áreas de embarque e desembarque, faixa de acumulação 790 metros e 50 mil assentos. Quando a gente fala faixa de acumulação, o que significa isso? É colocar toda a parte, vamos dizer, de acumulação de veículos dentro da própria arena, de formas que não fique nenhum tipo, vamos dizer, de trânsito nas vias públicas. Esse é um estudo que a Prefeitura nos dá o parâmetro e a gente aumentou razoavelmente mais, para realmente a gente não ter muito risco com relação a isso. Aqui é uma visão noturna, né? Então,
pensando, obviamente, numa arena multiuso, a possibilidade que a gente tem, tanto num evento esportivo quanto num show, né? E aí eu tenho que, né, comentar, confessar que eu, obviamente, sou atleticano, né? E não tem dúvida, né, mas não quer dizer que eu adoro os times de Minas. Eu sou um atleticano diferente, porque eu torço por Minas. Então, quando a gente tem alguma decisão, eu estou torcendo para os times mineiros, né, porque, infelizmente, a imprensa paulista e carioca, ela privilegia muito os times de lá, e a gente tem que realmente incentivar o nosso estado. Né, mas a impressão que a gente tem do estádio seria esta. Então, eu agradeço muito e a gente vai abrir para as perguntas, não é isso mesmo? Tem mais? Me perdoe, gente, tem mais algumas imagens, perdoe. Essa aqui é uma implantação real dentro do terreno. Né? Então, a gente vê a escala, a gente vê, aqui onde eu comentei aquele acesso de pedestres, ele vai ser feito por essa faixa que existe hoje, que é uma faixa verde, e vai ligar lá na estação do Eldorado. Aqui, importante também, que eu não comentei, o projeto é absolutamente acessível. Acessibilidade de todas as formas. Então, qualquer pessoa, ou portador de necessidades especiais, ela acessa qualquer lugar do estádio. Não tem nenhum tipo de discriminação, por exemplo, de uma pessoa com mobilidade reduzida não poder ficar na arquibancada inferior, na média ou na superior. O estádio, o arena é 100% acessível. Isso é importante, porque isso, vamos dizer, não é uma questão de inclusão, isso é uma questão de necessidade. E a gente tem que entender dessa forma. Então, o estádio foi todo pensado, a arena foi toda pensada dessa forma. Então, o visual, obviamente, a gente está tratando ele com listas brancas e cinzas, né? Esse material é um material que tem uma reflexão solar muito forte, né? No sentido de não esquentar, de evitar o calor. A gente está trabalhando assim com o que a gente viu de melhor, né? Eu visitei muitas arenas, em muitos lugares, e a gente buscou sempre o que tem de melhor em cada arena para trazer aqui para a nossa arena, aqui em Belo Horizonte. Mais uma visão, um ponto de vista um pouco mais elevado da Via Expressa, né, mostrando aqui também, é importante salientar, a sede do Galo também estaria proposta aqui, junto também com a loja. Então, dentro da esplanada, a gente está colocando degraus mais largos, lembrando que a acessibilidade está toda aqui nesse canto, no sentido, por exemplo, isso pode virar uma mini arena, então eu posso ter algum tipo de apresentação cultural, ou alguma coisa do tipo, com as pessoas assistindo, com aquela intenção que eu coloquei no começo de realmente criar uma grande praça com uso público. Né? Lembrando que não há fechamento, isso realmente está aberto. A visão interna da proposta, né? Então a arquibancada inferior, a arquibancada média, onde estariam os camarotes também, camarote só de um lado, para evitar muita insolação, a arquibancada superior e toda a parte, vamos dizer, de assentos coberto. Né? A gente está trabalhando com a proposta dos assentos mais próximos possível do campo, né? Para uma proposta bem de caldeirão mesmo. Isso não é uma demanda só do Atlético, isso é uma demanda das arenas que a gente visitou, de muitas arenas que estão sendo construídas também, principalmente na Europa, né? Para criar um efeito caldeirão também. Mais uma visão interna da arena. Importante, gente, todas as inclinações de assentos extremamente bem estudadas, né? A gente está trabalhando com um programa que a gente consegue andar dentro, né, de toda a proposta, como se fosse um grande modelo. Então a gente sentou em cada cadeira dessas, em todo o estádio, para que cada pessoa que sentar nessa arena tenha visibilidade ampla de todo o campo, ou mesmo de um show. Né? A realização de shows seria colocada nesse trecho, sobre a arquibancada inferior, né, uma montagem, de forma também a não prejudicar o gramado. Mais uma visão. Obviamente, a gente tem uma estrutura, né, mais ampla. A gente, como bom mineiro, a gente está trabalhando a possibilidade dos menores custos possíveis. Então, nós não estamos buscando aquela beleza estética que muitas obras da Copa do Mundo fizeram, mas sim fazer um empreendimento que seja coerente com a nossa realidade. Essa é uma visão de quem está chegando na esplanada, então tem a possibilidade da visão antes mesmo de entrar no campo do que seria, né? Então, por exemplo, nos dias que não tem eventos, as pessoas poderiam estar, por exemplo, vendo, né, como ele é por dentro. A gente está com uma proposta de visitas guiadas também, que a gente acha que é uma proposta legal, né? A gente não tem isso em Belo Horizonte hoje, mas muitas arenas têm. O
que seria toda a parte, vamos dizer, de acessos. A gente está trabalhando essas larguras com muito conforto, bem acima do que a gente tem hoje em termos de Mineirão e Independência, para dar mais conforto ainda para os usuários. A mesma coisa com relação às instalações sanitárias, aos banheiros, banheiros acessíveis também, elevadores acessíveis. Quer dizer, um cuidado muito grande de realmente estar fazendo uma arena multiuso e que seja apropriada à utilização de todas as pessoas. Aqui seria a sede, né, da proposta, onde estaria o museu. Né? Hoje a gente não tem onde fazer, né, shows grandes. A gente tem o PH Hall, se não me engano, que é o nome dele lá ali perto da Avenida do Contorno, que é para 5.000 pessoas. Né? A gente tem o Mega Space e realmente é carente. Então, quando a gente fala multiuso, é realmente da possibilidade de vários tipos de utilização e não só os jogos de futebol. Aí mais uma visão de cima. E os parâmetros a serem flexibilizados na operação banda simplificada. Então, o coeficiente, eu poderia construir 100 mil metros, o coeficiente 1. Nesse caso, para facilitar a conta, é como se eu tivesse, então, em vez de 100 mil metros, eu tivesse 135 mil metros de área líquida, ou de área computável. É isso que a gente pretende flexibilizar na operação banda simplificada. E com relação a vagas de carga e descarga, a legislação exige 53 e nós estamos propondo em projeto 28. Mas com uma logística muito legal, porque toda a parte de carga e descarga a gente está colocando debaixo da arena, mas muito próximo ao gramado. Então, na realização de um evento, uma montagem de um palco, isso consegue ser feito no mesmo, montar num dia e desmontar no mesmo dia. Para fazer uma comparação, no Allianz Parque, no estado do Palmeiras, se você montar um show, você precisa de 4 dias para montar e desmontar o palco. Então, a gente tomou um cuidado muito grande que a logística desse empreendimento também seja feita de formas a beneficiar o processo todo de trabalho.